abordar Eclesiastes capítulo 7, que é um texto difícil, pois parece haver uma aparente contradição, porque o irmão Israel leu aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, só essa parte vamos ler: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Mais o verso 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E em Eclesiastes 7, que é o texto dessa noite, nós vamos meditar do versículo 15 até o versículo 22. Eclesiastes capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 22. Diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes 7, do 15 ao 22. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. E aqui nós já vemos o começo de uma aparente contradição do que a Bíblia como um todo diz sobre que o perverso sempre vai de mal a pior, mas de repente Salomão aqui está constatando uma outra realidade. Salomão aqui está constatando que, algumas vezes o perverso prolonga os seus dias nessa vida. Então, como que nós conseguimos, ao defrontarmos essa aparente contradição, harmonizar a palavra de Deus? Porque a Bíblia se demonstra a palavra de Deus pela harmonia de todo o seu conteúdo. A Bíblia jamais se contradiz. Quando há uma contrariedade na Bíblia, não há uma contrariedade na própria Bíblia, mas na nossa interpretação da palavra de Deus. Então, nessa noite a gente vai ver essa dura realidade que nós demoramos a querer constatar, que a nossa justiça, muitas das vezes, neste mundo caído, não nos dão frutos nesta realidade. Nos dão fruto para a piedade, de fato. Mas o justo, nós sermos justos, não significa que nós vamos prolongar os nossos dias nessa terra. O fato de nós sermos justos não significa que nós vamos ver os nossos filhos crescer, que nós vamos ver os nossos netos, que nós não vamos ter uma enfermidade, que nós não vamos passar por uma crise financeira, que nós não vamos ter mazelas e mais mazelas em nossa vida. Em contrapartida, o perverso, ele pode sim criar os seus filhos, ver os seus netos, ter uma saúde financeira, ter saúde física e ter uma boa morte. Essa é a realidade debaixo do sol. Vamos seguir a nossa exposição de hoje, vendo essa perícope que tem algumas questões difíceis e que, à primeira vista, nós podemos ter dúvidas do que o pregador está querendo nos dizer aqui. Vamos ler novamente do 15 ao 22, vamos voltar ao 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejais louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhais isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Até aqui, meus irmãos. Versículo 15, mais uma vez: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Salomão está dizendo aqui mais uma vez uma constatação que ele tem da sua vida, e a vida de Salomão ele já constatou que é uma vida como de todos os seres humanos, uma vida efêmera, uma vida breve, uma vida rápida. É isso que Salomão está dizendo aqui. Tudo isto vi nos breves dias da minha vida. Na efemeridade da minha existência nessa terra, eu que busquei a sabedoria, eu que tudo o que levantei a mão para alcançar, alcancei, eu busquei olhar uma questão: como sucede ao perverso e como sucede ao justo que vivem debaixo do sol?
Porque está na nossa cabeça que se nós formos justos, nós seremos recompensados. Se nós agirmos corretamente, ora, agirão corretamente para conosco. Se nós trabalharmos e formos diligentes, nós seremos promovidos. Se nós estudarmos, nós teremos um bom emprego. Se nós seguirmos a lei de Deus, nós prolongaremos os nossos dias nessa vida. E é isso que acontece? Não é isso que acontece. Não necessariamente. Sim, Deus, aqui é uma questão muito delicada, porque existem promessas de Deus. Deus, quando Ele faz o povo dele adentrar a terra de Canaã, a Jerusalém, Ele diz que se o povo seguisse a sua lei, eles iriam ser abençoados e os seus dias seriam prolongados, porque morrer de ditosa velhice, como nós sabemos, nós já vimos no texto de Eclesiastes, é bênção de Deus. Mas nós vimos também no próprio texto de Eclesiastes que nem todos que morrem em avançada idade foram de fato abençoados por Deus para a salvação. Alguns, como nós vimos em Eclesiastes, teria sido melhor morrer como um aborto do que viver até os 90, até, Eclesiastes diz, até que se vivesse 2000 anos e não gozasse o bem, um aborto seria melhor que ele. É o texto de Eclesiastes que nós vimos, Eclesiastes no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, nós vimos isso domingos passados, domingos atrás. Então, meus irmãos, Eclesiastes está, mais uma vez, nos dizendo a dura realidade dessa vida. Esta é a dura realidade dessa vida. Porque nós temos em nossa mente, querendo ou não, que nós ainda estamos debaixo do pacto das obras. Se nós agirmos corretamente, logo, algo bom acontecerá conosco. Mas, meus irmãos, se nós tivermos a mentalidade de estarmos debaixo do pacto das obras, neste mundo caído, como pecadores, somente o inferno estará aguardando a nós. Se estamos debaixo do pacto das obras, estamos condenados ao inferno. Se estamos debaixo do pacto da graça, estamos sendo aperfeiçoados para herdar os céus. É por isso que nós, ao vermos essa dura realidade de que há justo que perece na sua justiça, ele não está dizendo uma pessoa boa. Em qual sentido? Uma pessoa boa que não fazia nada mal a ninguém. Uma pessoa quietinha, tímida. Não, ele está falando de uma pessoa justa, uma pessoa piedosa, uma pessoa que seguia os preceitos de Deus. Esta pessoa, ela morreu na sua justiça. Na sua justiça essa pessoa morreu. Em contrapartida, ele vê que há perversos que prolongam seus dias na sua perversidade. Isto é um fato. Só nós recobrarmos algumas situações que nós vamos concordar com o pregador. E aqui não há, meus irmãos, injustiça da parte de Deus. A providência de Deus faz com que o mal esteja, sim, nessa terra, sendo governado e dirigido para convertê-lo em bem. E chegará o dia que o mal será punido. Mas esse dia, em última instância, ainda não chegou. Porque Cristo ainda não voltou. Enquanto estivermos nessa terra, haverá a descendência santa e a réproba. E a descendência de Caim, essa descendência perversa, sempre buscará matar a descendência santa. Meus irmãos, nós temos o caso de Caim e Abel. Abel foi justo e morreu. Caim foi injusto e teve filhos, netos. É um mundo de pecado que os nossos primeiros pais nos legaram. Adão e Eva nos legaram isso. A culpa é de quem? É do pecado dos homens. E uma vez que nós estamos em um mundo de pecado, esta é a realidade da nossa
vida. E diante dessa realidade, por isso que é importante nós fixarmos o versículo 15, porque nós só vamos entender o versículo 16, 17 e 18 com o 15 em nossa mente. Senão vai parecer que no versículo 17, o pregador está dizendo para a gente ser perverso também. Um pouquinho de perversidade não faz mal. Não é isso. O versículo 15 precisa estar em nossa mente. Esta é a realidade da vida debaixo do sol. E diante de tal realidade, quais são os extremos que os homens podem percorrer? O extremo do legalismo e o extremo do antinomismo. O legalismo é aqueles que acreditam que pelos seus próprios esforços na lei de Deus, eles podem alcançar a justiça. Os fariseus eram legalistas. E os antinomistas são aqueles que são contra a lei de Deus, ou seja, eles não vivem baseado na lei de Deus. Eles desprezam a lei de Deus. Nomia é lei, contra a lei de Deus, antinomia ou antinomistas. E ao se deparar com essa realidade, nós, quando vemos alguém jovem morrendo na sua justiça e o perverso tendo dias prolongados, nós podemos dizer como Asaf: por que guardei os meus dias santos? Se o ímpio está prosperando, do que vale a minha santidade? Do que vale a minha piedade? Como Asaf constata no Salmo 73. Será que vale a pena servir a esse Deus? Então nós vamos para o caminho da perversidade. Ou talvez nós queremos agradar o nosso Deus pela via do mérito humano. Então nós dizemos: poxa, se aquela pessoa que era justa padeceu tal enfermidade, então eu preciso sobrepujar essa justiça. Eu preciso talvez ir mais para a igreja, eu preciso ir em campanhas, eu preciso fazer isso ou aquilo. Porque está impregnado no ser humano que ele pode vir a fazer alguma coisa para receber a benevolência de Deus. E não pode. Não pode. Ao se deparar com essa realidade, Salomão agora vai dar instruções. Salomão agora vai dar admoestações para que nós não venhamos a caminhar entre extremos. A primeira admoestação é: não sejas demasiadamente justo. Salomão não está dizendo para que você e eu, nós não venhamos a percorrer a justiça. Não é isso que o texto está dizendo. Salomão está dizendo: já que o justo morre na sua justiça, então para que ser justo? Então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo o seguinte: não seja demasiadamente justo. Nós temos que entender que essa perícope ela está fechada em qual sentido? Que ela se auto-explica. Você e eu, nós não podemos ser demasiadamente justos, porque o versículo 20 vai dizer: não há homem justo sobre a terra que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, quando nós, não é que nós não Salomão está dizendo para você e eu, nós não buscarmos a justiça. Não busque ser demasiadamente justo. O homem que busca ser demasiadamente justo é aquele que busca justificar a si mesmo com as suas obras. Ele anda pensando em si. Ele anda pensando: será que eu fiz correto hoje? Essa visão já está deturpada, porque a nossa tendência já é para o pecado. O primeiro pensamento é: onde eu pequei hoje? Não é: será que eu fui correto hoje? Obviamente ninguém foi correto como a Bíblia diz que é o padrão de ser correto. E a pessoa que busca ser demasiadamente justa, ela vai cair no farisaísmo. Nós, por exemplo, estamos tendo várias exposições com o reverendo Ricardo sobre o dia do Senhor. E nós devemos buscar seguir o dia do Senhor. Nós devemos separar esse dia para ser santo. Separar os nossos afazeres seculares, as nossas recreações, para buscar um santo dia de 24 horas, não somente o culto à noite, mas de 24 horas aos pés da cruz, se deleitando única e exclusivamente em Deus. Mas ao fazermos isso, se chegarmos no final do dia
e batermos nosso peito e dizemos, eu guardei o dia do Senhor, nós não entendemos o que é o dia do Senhor. Se ao chegar ao final do dia, nós dissermos, hoje eu não quebrei nenhum dos 10 mandamentos, nós não entendemos a extensão dos 10 mandamentos. E a pessoa que busca ser demasiadamente justa, ela busca ser uma cumpridora por si só dos 10 mandamentos. Por si só. Não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar cumprir os 10 mandamentos, mas nós buscamos cumprir os 10 mandamentos na cruz, confiando em Cristo, confiando que eu sei que eu peco, eu sei que eu caio, e onde eu caio, eu tenho um mediador. Nós seguimos os 10 mandamentos, confiando que os 10 mandamentos já não são mais condenatórios para nós, porque Cristo levou a condenação na cruz. Agora, se nós buscarmos os 10 mandamentos, a palavra de Deus, pela via do mérito humano, buscando ser demasiadamente justo, o que Salomão diz? Nós vamos destruir-nos a nós mesmos. Nós seremos como fariseus, sepulcros caiados. Por fora, lindo. Por dentro, podridão. Podridão. E Salomão continua, ele não diz apenas que não seja demasiadamente justo. Ou seja, por quê? Porque você peca. Se você quer ser demasiadamente justo, você vai viver uma vida ou de hipocrisia ou de infelicidade. Porque você vai olhar para si todos os dias e vai ver o quão pecador você é. Quão pecador nós somos. Então não busque isso. Demasiadamente justo. Busquemos a justiça. Nós vamos chegar lá no final do sermão. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. E aqui nós temos o exemplo, podemos dizer, de um filósofo grego e do próprio Salomão. Porque a sabedoria em si, quando nós buscamos por força exagerada, que Salomão já constatou que é enfado muitas das vezes, quando nós buscamos ela de maneira exagerada, nós também vamos destruir a nós mesmos. Isso é ponto pacífico em quem busca conhecimento. Nós temos Sócrates, o homem que morreu por causa da sua sabedoria. Sua pena de morte foi porque ele usou a sua sabedoria, o seu pensamento crítico. Mas isso não nos basta. E isso não é o que Salomão está falando prioritariamente. Salomão é um exemplo vivo que quem busca sabedoria exageradamente destrói a si mesmo. Nós estamos vivendo durante toda essa exposição de Eclesiastes, ainda mais no começo, como que Salomão, ele, ao buscar a sabedoria alheio a Deus, começou a destruir a si mesmo. Ele se dobrou a postes ídolos, ele construiu ídolos em Israel, ele casou com mulheres que não eram para casar, ele buscou a sua própria glória, ele buscou não apenas uma sabedoria de contentamento no Senhor, mas ele buscou uma sabedoria experimental de todas as coisas. Ele não apenas inspecionou, acurou em sua consciência, em seus pensamentos, o que era bom, o que era reto, ele quis experimentar. Assim como Adão e Eva quis experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecou, porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ser exageradamente sábio também não é algo que Salomão está instruindo. Por quê? Porque, novamente, a pessoa exageradamente sábia, ela vai buscar a sabedoria pelos seus próprios méritos. E o termo hebraico aqui, muitas das vezes, nós podemos traduzir por não se considere demasiadamente justo e nem se considere demasiadamente sábio. Também tem essa possibilidade de tradução. Por quê? Porque isso é soberba. Isso é orgulho. Meus irmãos, se nós temos em nossa mente um homem piedoso,
que jamais admitiu um erro, que jamais admitiu um pecado, este homem é um sepulcro caiado. Porque ele busca ser demasiadamente justo. Se ele nunca saiu de sua boca, eu errei, eu pequei, ele é um sepulcro caiado. Porque ele está buscando ser demasiadamente justo. Ele está buscando ser demasiadamente sábio. Nós vivemos em um mundo caído e nós temos uma mente limitada. E não somente uma mente limitada, uma mente caída também. A nossa mente está caída. É por isso que muitas vezes nós pregamos o Evangelho e muitas pessoas não se convertem, por mais que o Evangelho seja lógico, por mais que seja o melhor dos argumentos, porque a nossa mente é caída. E a sabedoria humana não pode compreender a sabedoria divina. Vamos seguir agora o que Salomão está querendo dizer no versículo 17. No versículo 17, Salomão vai dizer: nem sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Fora do teu tempo. Então, já que ele constatou no versículo 15 que há justo que perece na sua justiça, ele diz: olha, o fato de haver justo que morre na sua justiça não significa que você deve buscar, pela via do mérito humano, sobrepujar tal justiça. E nem sobrepujar sabedoria pelos seus próprios esforços. Mas também você também não deve ir para o outro extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é ficar alheio à lei de Deus. É dizer: Senhor, já que este mundo que o Senhor diz que governas é como é, então eu vou me entregar aos prazeres. Porque, meus irmãos, o homem pecador, ele se deleita em pecar. O homem pecador se agrada em quebrar a lei de Deus. Facilmente, ao nos depararmos com tal realidade, nós vamos para um outro extremo. Para que eu vou seguir a lei de Deus se só há tristeza nesse caminho? Se só há dificuldade nesse caminho? Por que é justo eu ficar aqui tendo a minha liberdade cerceada pela palavra de Deus, enquanto aqueles que não se importam com a palavra de Deus gozam de riquezas, gozam de felicidade muitas das vezes? E Salomão vai dizer: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Isso aqui é uma realidade básica da vida debaixo do sol. Uma pessoa que é demasiadamente perversa, ela tem a sua vida ceifada antes do tempo. Uma pessoa que busca uma vida de criminalidade alta, a vida vai fazer com que essa pessoa morra fora do tempo, se assim a gente pode ser. Alguém que pratica apenas furtos e alguém que pratica roubo à mão armada, qual tem mais possibilidade de morrer fora do tempo? Ou seja, morrer por causa da sua perversidade? Aquele que pratica roubo à mão armada. Isso é uma realidade básica da vida. Mas Salomão tem um sentido superior a isso. Porque o versículo 18 vai dizer algo que é difícil nós entendermos. Se o versículo 17 já nos torna duvidosos quanto ao seu significado, porque é um texto muito difícil, o versículo 18, ele coloca a dificuldade em um nível mais elevado, porque ele vai dizer: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Ou seja, bom é que retenha a justiça e a sabedoria. Bom é que retenhas a perversidade e não retires a mão da sabedoria e da justiça. Como que nós entendemos esse texto? Porque ele está dizendo: bom é que retenhais isto e também daquilo não retires a mão. O que Salomão está querendo dizer aqui? Ele está ensinando nós praticarmos pequenos delitos?
É isso? É isso que Salomão está dizendo? Viver, porque até mesmo a Ara aqui, neste ponto, ela pode nos levar a um equívoco de interpretação, porque está aqui, a moderação em tudo é boa. Aí parece que nós precisamos ser moderados na perversidade e moderados na justiça. Calma, você está indo muito afoito em buscar a lei de Deus. Não é isso que Salomão está dizendo. Meus irmãos, primeiro ponto. Versículo 17 ele pode ser traduzido como: esse perverso, algumas traduções estão escrito mal. Ou seja, não seja demasiadamente mal. Ou pode ser, não seja demasiadamente ímpio. Também tem tradução assim. Este corpo semântico é aquilo que configura a natureza humana por si só. A natureza humana caída, ela é em si, por causa da queda, perversa. Então não tem como nós deixarmos de ser perversos enquanto estivermos neste corpo do pecado. Porque se nós começarmos a tentar, pelo nosso próprio mérito, deixar a nossa perversidade e cair no equívoco teológico que já foi uma realidade na história da igreja, de que nesta vida é possível ser perfeito, nós iremos pecar contra o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Salomão está dizendo o que Paulo diz em Romanos 3: não há um justo sequer. Contente-se com essa realidade. Vocês são perversos. Por quê? Porque quando entendermos a nossa perversidade, nós devemos correr para a cruz de Cristo. Não tem como vocês deixarem de ser perversos. Vocês podem buscar com todos os seus esforços a lei de Deus, pelos seus próprios méritos, e no final do dia vocês terão que constatar que são perversos. A busca cristã não é uma busca pelos seus próprios méritos deixar de ser perverso, porque isso é impossível nessa terra. Porque na verdade isso é impossível. Uma vez que nós somos seres caídos, a perversidade está em nosso ser. Nós concordamos que nós somos pecadores, mas quando nós falamos que nós somos perversos, parece que a gradação é pior. Porque nós estamos acostumados a nos autodenominar que nós somos pecadores. Como calvinistas, nós estamos acostumados ao termo depravação. Nós somos depravados, nós estamos acostumados com isso. Mas a primeira vez que nós ouvimos, nós ficamos assustados. Como assim? Eu sou depravado? Mas é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos depravados e nós somos perversos. E não tem como nós tirarmos as mãos disso. É a nossa natureza. Aonde quer que nós andemos, a perversidade estará conosco. Como o irmão Vinícius pregou aqui, na verdade deu um estudo, se não me engano, sobre até mesmo na nossa oração há um intruso ali. Qual é aquele intruso na nossa oração ao Deus Pai? É o nosso pecado. É a nossa perversidade. A nossa perversidade também está diante de Deus enquanto nós estamos orando. Porque nós somos perversos, a nossa natureza é perversa. Se nós esquecermos a nossa perversidade, nós esqueceremos do tamanho do amor de Cristo Jesus. E nós não estamos dizendo que nós fomos perversos. Nós estamos dizendo que nós somos hoje, mesmo remidos pelo sangue de Jesus, mas porque nós ainda não fomos glorificados, ainda há uma perversidade em nosso coração. Porque se nós não fôssemos perversos, nós não quebraríamos a lei de Deus. Somente um homem, uma criatura perversa, consegue quebrar a lei de um Deus santo e dormir de noite tranquilamente. Somente um homem perverso consegue não se importar com o sacrifício vicário de Cristo Jesus e viver uma vida tranquila e feliz e mansa. Somente um homem perverso pode não se importar com o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a qual ele derramou o seu sangue, a qual, como Efésios diz no capítulo 1, ele não se considera pleno sem ela. Só uma pessoa que desconsidera a igreja de Deus,
que desconsidera o amor aos irmãos que também são alvos da graça de Deus. Somente uma pessoa perversa pode negligenciar os santos. E nós somos isso tudo. Somente uma pessoa perversa pode, depois do enorme sacrifício que a Trindade Santa fez ao nosso favor, negligenciarmos as reuniões dos santos no próprio dia do Senhor. Será que é demais estar entre os santos no dia do Senhor? No dia que Cristo Jesus ressuscitou? É demais isso? É um esforço enorme? Não, não é um esforço, a culpa é da nossa perversidade. Nós somos perversos. Nós ignoramos o nosso Deus todos os dias e nós não nos importamos com isso. Esta é a realidade debaixo do sol. Homens perversos. Nós somos perversos. Nós somos pecadores. Nós somos depravados. E Salomão está dizendo, bom é que vocês tenham noção da sua perversidade. Entendam isso. Vocês não podem deixar de ser perversos. Aqui nessa terra, não. Porque se vocês acharem que podem deixar de ser perversos, vocês vão se destruir a si mesmos, acreditando na justiça própria. Acreditando que, porque entrou no quarto, orou 5 minutos, 10, quiçá 1 hora, deixou de ser perverso. Porque leu a Bíblia toda agora em dezembro, consegui ler a Bíblia toda esse ano, deixou de ser perverso. Na verdade, aumentou a responsabilidade, porque a pessoa que leu a Bíblia toda pressupõe que obteve mais conhecimento. Com mais conhecimento vem mais responsabilidade. E deve vir um senso maior de sua perversidade. Se lemos a Bíblia e não temos noção da nossa perversidade, estamos lendo a Bíblia de maneira errada. Porque a lei de Deus é para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus, como está em Romanos. Nós somos perversos. E é bom que nós tenhamos essa noção. Isso é bom. E daquilo não retires a mão. Daquilo que? Da busca por justiça. Da busca por sabedoria. Não é porque nós constatamos a nossa perversidade que nós não vamos buscar a justiça divina. Mas nós vamos buscar a justiça na via certa, no caminho certo. Em Cristo. Em Cristo nós buscamos a justiça. Justiça de Deus, não justiça nossa. Tanto que ele vai explicar. Pois quem teme a Deus, de tudo isto, sai ileso. Quem teme a Deus, entende a admoestação do versículo 16, 17, 18. E por mais que ele esteja dentro dessa pseudo-estatística de que há justo que perece na sua justiça, ainda assim ele sai ileso. Porque o justo que perece na sua justiça, ele herdará o galardão. A gente pode dizer, ele foi promovido. Por mais que para nós tenha sido uma injustiça, de fato foi no mundo dos homens, Deus converteu essa injustiça em bem. E este homem, esta mulher que perece, em poucos dias, foi promovida para a glória. Por isso que quem teme a Deus, de tudo isso, não importa o que vai acontecer nessa vida. Se teme a Deus, sairá ileso. E Salomão continua. A sabedoria fortalece ao sábio. Novamente, o versículo 19 parece que ele está aqui ressaltando de... Meus ouvintes, eu não estou dizendo para vocês não buscarem a sabedoria. Afinal de contas, Eclesiastes é um livro de sabedoria. Assim como Provérbios. Se entendermos o versículo 15 ao 22, que Salomão está indo contra a busca pela sabedoria, nós entendemos completamente errado Eclesiastes. Porque Eclesiastes é um livro de sabedoria.
Novamente, Salomão está dizendo sobre buscar sabedoria pela sua própria força, exageradamente. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então Salomão está imaginando uma cidade em que ela está protegida, ou seja, ela está fortalecida porque existem homens hábeis ali. Existem homens poderosos ali. Então, qualquer exército adversário, qualquer guerreiro adversário, ele pensará duas vezes antes de fazer qualquer investida. Porque ele sabe que ali dentro daquela cidade há 10 poderosos. E a sabedoria é análoga a isso. Porque a sabedoria fortalece ao sábio. E não somente análoga, ela sobrepuja isso. Ela é superior. A sabedoria é superior a mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. E aí ele vem e diz o versículo 20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há. Novamente, se nós temos em nossa mente alguém que nós achamos super justo, super piedoso, e essa pessoa jamais admitiu um pecado, essa pessoa é uma pessoa hipócrita. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos são pecadores. Todos devem se lembrar disso e falar de si mesmo com humildade, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua depravação, reconhecendo a sua perversidade. Por quê? Porque não há homem justo que não peque sobre a terra. Ouviu? Nós vamos chegar lá. 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. E Salomão aqui, demonstrando que nós somos seres pecadores e que nos achamos justos, o que ele diz? Se você quer averiguar a justiça do próximo, averiguar a justiça do teu servo para ver se ele tem uma conduta 100% íntegra com respeito a você, não faça isso. Você vai ouvir o que não deve. Você vai ouvir o teu servo amaldiçoando a você. E antes que você fique assustado quanto a isso, não se esqueça, tu fazes o mesmo. Será que nós podemos falar abertamente tudo o que falamos no privado com determinadas pessoas? Será que nós nunca amaldiçoamos um amigo? Falamos mal de um amigo? Falamos mal da liderança? Falamos mal do chefe? Essa é a prova vívida da nossa perversidade. É a prova viva. Nós somos maus. E a nossa boca é uma boca de malícia. Então, antes de buscarmos a justiça nos lábios de outros, lembremos, os nossos lábios são injustos, são impuros, os nossos lábios são perversos. Nós somos pecadores. Nós somos depravados. Essa é a nossa condição. Seguindo, meus irmãos, para a aplicação do texto de hoje, nós vamos dividir a aplicação em 3 partes. Primeiro, uma em que nós, ao vermos tal texto, devemos seguir na seguinte direção: buscar a sabedoria com todas as nossas forças. Nós não devemos menosprezar a sabedoria, mas nós devemos buscar a sabedoria com todas as nossas forças pela via da cruz. Deus não nos chamou para a tolice. Deus não nos chamou para a necessidade. Deus não nos chamou para que nós não conseguíssemos interpretar a realidade lá fora. Os santos, mais do que ninguém, são pessoas sábias. São pessoas que deveriam se apropriar da sabedoria que vem do Espírito Santo. E nós devemos buscar isso. Alguns benefícios da sabedoria, dentro dessa primeira aplicação: a sabedoria pela via da cruz
ela governa os nossos pensamentos. Ela nos protege de pensamentos iníquos, de pensamentos insensatos, de pensamentos tolos, de pensamentos maliciosos contra o nosso próximo. A sabedoria, ela governa os nossos pensamentos. Se nós não estamos conseguindo controlar os nossos pensamentos, nós estamos sendo tolos. Estamos sendo nécios. E qualquer dardo inflamado do maligno brota e faz um grande estrago em nossa consciência. Nós, com a sabedoria vinda do Espírito Santo, via a cruz de Cristo, nós temos a capacidade de governar os nossos pensamentos. A sabedoria governa a nossa vontade. Como Agostinho diz, o homem regenerado pode não pecar. Essa questão de eu não consigo deixar esse pecado. Não. A sabedoria, ela consegue, ela nos habilita a termos a vontade aos pés da cruz para que nós venhamos a controlar a nossa própria vontade. Homens caídos sem Cristo não conseguem deixar de pecar. Nós em Cristo, nós conseguimos vencer nossos pecados. Não estou dizendo que nós vamos deixar de ser pecadores, mas vamos deixar de pecar deliberadamente. O mesmo pecado que nos aflige durante anos, durante meses. A língua maliciosa, a cobiça dos olhos, a imoralidade, a desonra a Deus, feita no seu ápice, no domingo. A sabedoria controla a nossa vontade. A questão é que é muito mais palatável e muito mais prazeroso ser nécio. Essa é a realidade. Para o pecador é muito mais prazeroso ser nécio. Porque, como o irmão Vinícius pregou, na necessidade há risos, como o crepitar dos espinhos. E nós queremos esses risos como o crepitar dos espinhos. Nós queremos essa alegria passageira. Olhamos para os ímpios e dizemos, eles são tão felizes. Eu quero isso. Mesmo a palavra dizendo que isso é como o crepitar dos espinhos. A sabedoria governa a nossa vontade, a fim de que nós venhamos a também tomar as decisões corretas. A sabedoria governa a nossa fala, para nós vermos quando convém falar e quando convém ficar calado. A sabedoria governa a nossa fala, deve governar. Nem toda a verdade deve ser dita. A verdade deve ser dita, como nós vemos no 9º mandamento, na exposição do nosso catecismo maior. A verdade deve ser dita no momento oportuno. Nós gostaríamos que alguém falasse a verdade do nosso pecado frente a uma grande multidão? Não, nós não gostaríamos disso. E por que nós fazemos isso com o próximo? Por quê? Nós gostaríamos que, por mais que a nossa conduta tenha sido pecaminosa, terceiros comecem a comentar sobre ela ao invés de vir falar conosco? Nós gostaríamos? Nós não gostaríamos. E por que nós fazemos isso? Porque somos nécios, porque somos tolos, porque somos perversos. Por isso, a sabedoria divina governa a nossa fala. A sabedoria governa os atos para agir corretamente em qualquer situação. Porque nós temos Cristo Jesus, que agiu corretamente em todas as situações. Nós temos a palavra de Deus, que mostra, como Israel leu em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, como o homem é habilitado para toda boa obra. Isso vem da sabedoria, meus irmãos. Da sabedoria via cruz de Cristo. Então,
nesta primeira aplicação, que nós devemos buscar com todas as forças a sabedoria, nós devemos buscar com todas as forças, porque houve um que pisou nessa terra e que não pecou. Se Salomão diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, ele diz corretamente, mas ele diz, já entendendo, porque ele estava inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos dizer que o Espírito Santo sabia que haveria de vir, na plenitude dos tempos, um que pisaria nessa terra e que não pecaria. Cristo. Este Cristo, chamado Jesus, ele governou os seus próprios pensamentos. Ele suportou as tentações de Satanás. E ele suportou como? Com a palavra de Deus. Cristo governou a sua vontade. O ápice é, Senhor, Pai meu, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como nós vimos o presbítero Levi dando estudo aqui, na semana passada. Ele governou a sua vontade a tal ponto de colocar a sua vontade subserviente à vontade do Pai. Nós fazemos isso? Seja feita a tua vontade e não a minha. Afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia quando falar e quando ficar quieto. Jesus não entrava em toda disputa com os fariseus. Não é porque os fariseus indagavam que ele respondia. Jesus, mais do que ninguém, soube governar os seus atos. Por quê? Porque Cristo é a sabedoria encarnada. E por causa dessa sabedoria encarnada, Cristo Jesus, que pisou na terra, a sua justiça, por ter vivido corretamente na lei de Deus, por ter padecido na sua justiça, Cristo padeceu na sua justiça. Se houve um justo que pereceu na sua justiça, o justo em toda a sua integralidade foi Cristo. Cristo. Por quê? Porque ele levou os nossos pecados. E nós não vemos Cristo se queixando disso. De ele, sendo o Cordeiro perfeito de Deus, ter sofrido as injustiças de pecadores e homens e mulheres perversos como nós. Na verdade, ele se deu por nós. Mas não somente isso. Na cruz, onde ele estava pegando a nossa iniquidade e sendo esmagado por Deus, porque a ira que era para recair sobre nós, recaiu sobre o Filho. A ira eterna que era para ser direcionada a nós, porque nós, todos que estamos aqui nesta noite, todos nós, éramos para ser pisados por toda a eternidade por Cristo. Era para sermos esmagados. É isso que nós merecemos, ser pisados por um Deus Santo. Nós merecemos isso. A nossa perversidade merece isso. E o que Cristo fez? Ele tomou o cálice da ira que era para nós. Ele levou o pecado nosso sobre si. E ele, judicialmente, o Pai nos declara justos por causa da justiça de Cristo. Existe justo nessa terra? Existe. Existe. Por causa de Cristo. Nós somos justos? Se temos fé em Cristo, somos. Mas é uma justiça declarativa. Não é uma justiça natural. Não é uma justiça da nossa natureza. Não. É uma justiça judicial. Porque Cristo pagou os nossos pecados. Porque o inferno que era para nós recaiu sobre Cristo. Por isso nós somos justos.
E ainda assim, nós insistimos em andar no caminho da perversidade. Queremos ser justos? Não busquemos o versículo 16, ser exageradamente justo. Nós não precisamos ser exageradamente justos. Nós já somos declarados justos. O cristão, ele segue os preceitos divinos por gratidão, não por medo de condenação. Muito cuidado se nós estamos seguindo os preceitos apenas por medo de condenação. Porque ninguém vai para o céu por medo. Ninguém vai para o céu por medo do inferno. Só vai para o céu quem ama a Cristo Jesus e confia nele como seu único Salvador. Quem tem medo do inferno padecerá no inferno. Se a sua única motivação de vir para a igreja é medo do inferno. Medo do inferno, por si só, não salva ninguém. É a fé em Cristo que salva. É a fé em Cristo Jesus que salva. E para encerrarmos, vamos abrir em Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 20 a 33, a sabedoria personificada, e nós acreditamos que essa sabedoria aqui é o próprio Cristo, antes de sua encarnação, já revelando-se aos homens. E aqui, meus irmãos, nós devemos entender, nessa terceira aplicação, que a sabedoria, ela está clamando e ela está advertindo. Ela está clamando para sermos sábios. E ela está advertindo que ela não clamará para sempre. Chegará o tempo que ela só vai rir na nossa tolice. Provérbios capítulo 1, do 20 ao 33, diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem a atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios serão mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me deram ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meus irmãos, nos atentemos a este final. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos, os loucos entendem que são loucos? Não, os loucos acreditam que estão no estado de bem-estar. A sua impressão de bem-estar leva-os à perdição. A sabedoria não quer saber como nós nos sentimos, se nós nos sentimos bem com o nosso procedimento. A sabedoria clama para nós a ouvirmos. E se nós não atentarmos às suas admoestações, a perdição encontrará. O Evangelho, meus irmãos,
não é algo que se barateia. Não é um feirante que, como ele vende o peixe, ele vende Cristo. Aceita? Endireita os seus caminhos. Vamos. Meus irmãos, existe um tempo em que a admoestação e o chamado arrependimento cessa. E quando esse tempo chega, é perdição. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos, enquanto há tempo, enquanto a sabedoria clama, enquanto nós temos noção da nossa perversidade, adentrarmos nas portas da graça e buscarmos a justiça que vem de Cristo. E a justiça que vem de Cristo é uma justiça que leva-nos ao proceder corretamente. Leva-nos a fazer o que nós vimos aqui. Governar nossos pensamentos, nossa vontade, nossa fala, nossos atos. A confiar na justiça que vem de Cristo. A amar a comunhão dos santos. A não se apartar dos trabalhos dominicais. Porque isto é sábio. Isto é sábio. Porque os santos não se reúnem para a zombaria. Os santos se reúnem, ou devem se reunir, para crescer em conhecimento e em graça. Nós não nos ajuntamos dominicalmente pela manhã e pela noite para brincar. Não. Para ter conversas e vermos como foi nossa semana. Nós nos ajuntamos para crescer em sabedoria, porque estamos num mundo mau e perverso. Nós temos um inimigo furioso que quer nos arrebatar, que quer nos fazer apostatar da fé, que quer jogar a semente dele na igreja e destruir a igreja. É essa a realidade debaixo do céu. Nós não estamos, novamente dizemos, no playground. Nós não estamos num parque de diversões. O mundo não é uma festa todo dia. O mundo é uma guerra. Existem os filhos da luz e os filhos das trevas. E existem aqueles que buscam a sabedoria e existem aqueles que buscam a honestidade. Que nós venhamos entender isso e sigamos o que Salomão diz. Todos os preceitos que Salomão diz, do versículo 15 ao versículo 22, a fim de que nós sejamos fortalecidos pela sabedoria, porque a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que uma cidade com 10 poderosos. Que nós entendamos isso, busquemos isso, e nos contentemos com a sabedoria que vem de Cristo, uma sabedoria que vem por graça, não por mérito. Não importa quantos livros a gente leu, quantas vezes nós lemos a Bíblia. Se nós lemos Calvino, se nós lemos Jonathan Edwards, se nós lemos Spurgeon, em última instância, isso em si não dá sabedoria. O que dá sabedoria é a fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus nos leva a ter o Cristo correto revelado na Bíblia. Que nós venhamos a entender isso. Nós não podemos buscar justiça pelos nossos esforços e nem a sabedoria pelo nosso mérito, mas unicamente pela via da cruz. Vamos orar?